E primeira notícia de hoje é mercado bilionário de podcast. Pois é, vocês aí que estão assistindo, já vai falando pra gente aí se vocês escutam podcast, se escutam por onde, porque a notícia é exatamente sobre isso. Mas primeiro é só falar que fizeram a pesquisa aí e viram que podcast está um mercado que está dando muita grana, hein, galera? Então, o estudo foi feito aqui pela Interactive Advertising Bureau. Advertising Bureau. É a IAC, que é da PwC, galera. Então, PwC tem um monte de coisa, né? Eu jamais ia imaginar que tem a ver se eu não falasse aqui. E o setor de podcast, segundo essa pesquisa que eles fizeram, esse estudo, já está chegando a $1 bi, né? Só nos Estados Unidos, até 2021, vai ser o tamanho desse mercado. Então, é um mercado que até outro dia ninguém dava muita bola, mas agora o pessoal está olhando mesmo porque está crescendo vertiginosamente. Só do ano passado para esse ano já cresceu bastante. Então, esses são os primeiros números aí desse estudo que eles fizeram. Esse estudo ainda continua dizendo assim, os números positivos vêm por causa de um crescimento anual de 53%. Então, só do ano passado para esse, nossa, é muita coisa. Em 2018, os podcasts movimentaram 480 milhões no país. Então, é muita grana e cada ano aumentando 50% pelo menos, é um mercado bilionário mesmo. Pode crer. E também, quase metade das propagandas feitas de podcast, eles usam um formato dinâmico, né, que permite o criador do conteúdo mudar o patrocínio de tempos em tempos. Então, aí também agiliza ali para a forma que eles estão fazendo o trabalho. E no Brasil, tem, segundo o estudo aí, 120 milhões de gente aí, de internautas que estão já conectados com o podcast, que é 40% já escutaram de alguma forma. Então, de todo o público do Brasil, que é 120, 40% disso, quase metade já teve algum contato com o podcast ou ouve de forma meio que regular, né? Exato. Inclusive a Apple lançou em janeiro a ferramenta dela, né, para análise de dados do iTunes e comprovou que esses números de podcast realmente têm ganhado muito engajamento, estão aumentando, estão em constante crescimento aí e fez com que os anunciantes voltassem a ter olhar para esse mundo aí de podcast, mercado de áudio, né? Pode crer. Isso é importante, até porque não foram só eles, né? A Apple, a gente até anunciou aqui na semana passada, no Live News da semana passada, você que assiste toda semana sabe disso. A gente falou como acabou o iTunes e agora vai dividir as ferramentas. Uma delas é específica para podcast. Então, não só a Apple, mas, por exemplo, o Spotify, a gente está falando aqui de gigante, né? Então, o Spotify está focando e tem planos aí de expansão para entrar mais no setor de podcast e tentar dominar essa frente. Então, vai ter bastante concorrência nessa área de podcast para saber quem que vai dominar tudo. E até 2019 eles planejam aí cerca de 500 milhões investidos em aquisição relacionada ao setor. Então provavelmente vai ter aí compra de empresa, de startup que trabalha com podcast nos próximos anos também, de empresas grandes como o Spotify, por exemplo. Então uma delas que está sendo muito bem falada aí é o aplicativo, é o Anchor, né, que o pessoal que trabalha com podcast aí, que já é mais próximo, já conhece. E que está tendo aí uma aceitação muito grande para a galera que já é produtora desse tipo de conteúdo. Exatamente. Ele fala também assim que um dos motivos do interesse nessa evolução de anúncios, né, foi uma coisa que o Carlos comentou aqui, foi que esses formatos dinâmicos, eu consigo fazer formatos dinâmicos de mídia específicos para algum tipo de programa, para o próprio criador de conteúdo poder mudar também de uma forma mais dinâmica, né? E que esse padrão antigamente que os anúncios ficassem fixos lá no áudio para sempre, né? E hoje não, ele consegue fazer com que isso seja um pouquinho mais dinâmico. Tem até uma foto daí, é isso? Temos? Não? Temos aí uma foto para mostrar aí, não tem? Não, é isso aí. Então, como o Carlos falou assim, ele traz essas novas ferramentas, plataformas para criação de áudio para ser dinâmico e pode até criar outros mercados, né? Trazer criação de mídia específica para isso, mais outros softwares para criação disso, para conseguir suprir essa demanda de criação de podcast, né? Pode crer. E as novas oportunidades que estão sendo trazidas aí, né, são para empresas recém-criadas, né, que pretendem trabalhar com mídia de alguma forma e já vem o podcast como uma das mídias que dá para trabalhar isso. Empresa que faz plataforma de streaming de alguma coisa, né? Então, considera o streaming do podcast também. Então, um exemplo que eles trouxeram aqui, que foi do The Verge, que é duas startups que eles citaram aqui, chama Luminary e Himalaya Media,
conseguiram arrecadar 100 milhões cada uma, pegaram investimento para poder focar nisso, né? Focar em podcast. E tem um fundo específico disso, que é o PodFund, que já arrecadou quase 3 milhões aqui também, só para focar nessa galera que está crescendo agora, trazendo soluções para podcast. Bom, e não é só essas startups que estão, já grandes nomes aí do mercado já também estão dando as caras aí. O próprio Google tem o seu próprio aplicativo de podcast, né, que lançou no ano passado. A Sony Music também anunciou uns planos de produção, né, de podcasts com uma nova joint venture. Também vai ter o link aí dessa notícia. Da empresa aí para vocês, Então, e é isso, galera. Podcast no Brasil tá pegando firme aí e já tá ficando dentro do hábito do brasileiro de consumo de internet. Então, alguns dados que a gente trouxe aí para vocês agora, que tá sendo considerado como nicho ainda, não é uma coisa considerada de massa, mas é um nicho em ascensão. Então, tá todo mundo prestando atenção nisso aí. E os podcasts estão conquistando muitos adeptos. Como eu falei, de 120 milhões de brasileiros que usam internet, 40% já tem contato. Então, daí já é um público grande. E muito mais coisa foi revelada nessa pesquisa, que foi mostrada recentemente aí sobre o mercado de podcast no Brasil. Ele fala assim que são 50 milhões de pessoas que já escutam algum programa do tipo pela internet, sendo que 16 milhões, 19% desse total, ouvem podcast pelo menos 3 vezes por semana. Isso é bastante coisa. E segundo essa pesquisa, os ouvintes mais regulares têm entre 16 e 24 anos. Então são um público jovem, né? Que aí consome bastante conteúdo aí durante a semana. E está crescendo esse número também, né? Comenta aí se você ouve podcast, comenta aqui, fala que tipo de podcast você ouve pra gente aqui também falar aqui pra vocês na live. Pode crer. Estamos aguardando aí as informações aí pra vocês falarem o que vocês escutam aí, falar mais de podcast aqui, porque com certeza nessa estatística vocês estão incluídos aí. O Osmar falou aqui que não ouve tanto, mas está mudando o mindset. Então, eu também, cara. A gente estava falando aqui antes de começar sobre isso, né? Sobre alguns que a gente acompanha e tal. Eu acompanho mais coisa no YouTube, canais, né? Então algumas coisas são meio podcast que eu escuto ali. Tem alguns que eu acompanho no meu RSS, mas eu ainda tô também muito esporádico, né? Tô tentando me organizar para ficar mais regular acompanhando algumas coisas que eu acho legal, né? Então preciso ver aí qual aplicativo, qual plataforma é melhor aí. Me deem sugestões aí para eu usar, que quem sabe daqui a algum tempo eu volto aí, dou a notícia, falo de como foi minha experiência depois aí de falar das notícias. Vai rolar uma lista aqui embaixo e vocês comentam onde que vocês ouvem seus podcasts aí. Pode crer. Então, assim, tá tendo audiência fiel de uma galera, a galera que é mesmo ouvinte de podcast, tá ouvindo pra caramba. Não foi à toa que o Spotify, além de ter focado nisso, né? E eu falei aqui de prováveis aquisições para os próximos anos, eles já adquiriram, só nesse ano, 3. Então, os nomes aqui são o próprio Anchor, que eu falei antes aqui, o Peercast e o Gimlet Media. Então são as três startups aí que foram adquiridas pelo Spotify só esse ano para trabalhar no podcast. Sim. Então o negócio tá quente mesmo, hein? Se você quer fazer uma startup nova, considera aí. Olha o ecossistema de podcast e vê ali que deve ter dor pra caramba para resolver, hein? Ele fala que, assim, apesar do investimento de 500 milhões de Spotify para aquisição de podcasts, ele não é a plataforma preferida para se ouvir os podcasts, né? De acordo com o Ibope, a porcentagem dos ouvintes entrevistados está distribuída da seguinte forma. A maioria, 42%, ouve os podcasts no YouTube. A gente está até falando aqui que a gente nem sabia que tinha podcast, né? Que rolava isso aí. Mas tem bastante, o pessoal, eu acho que por ver que a galera acaba indo pro YouTube, acaba postando podcast também na plataforma do YouTube, né? Bota uma imagenzinha ali e bota o podcast para rolar. E só o Spotify fica em segundo lugar, não tão muito longe, né? Com 32% dessa audiência. E logo abaixo vem o Google Podcasts com 7%, que parece um número bom, porque ele foi lançado em maio, né? Parece? Pode crer. O Apple Podcasts com 5%, que também foi lançado em janeiro, né? Tudo recente. Tudo muito recente, então já tem um bom público. Aí vem o SoundCloud com 3%, o Deezer, Castbox, Podcast Addict, navegador, blogs e sites, né? Que cada podcast tem seus próprios. Sou eu mais ou menos nesse aí, né? ouvindo no RSS, uma gambiarra aí. Antigamente era assim, né? Era muito difícil ouvir podcast. Hoje em dia tá muito fácil, né? Com essas plataformas você conseguia ouvir. Essa galera ainda ficou presa a esse mindset da dificuldade de ouvir podcast, né? Verdade. Então, assim, ó, tem chat aqui, pessoal falando.
O Diego falou aqui que ele ouve alguns sobre tecnologia e marketing, empreendedorismo e alguns para treinar inglês. E o Vini falou que ele achou legal que, igual tem série da Netflix, tem também as séries de áudio, né? Então ele falou que tem série exclusiva, né? Tipo radionovela antigamente. Eu tô ouvindo uma muito boa que chama Dr. Death. Olha só. É muito bom. Ele conta a história de um cara que fala isso, cara. Que viagem. Fazia cirurgia, ele não entendia nada, se dizia especialista em cirurgia da coluna e cagou com a vida de muita gente, meu. Isso. A narração é muito boa, assim, tem sonoplastia igual os caras fazendo radionovela. Esse é mais uma pessoa falando, contando a história, né, mas, meu, muito bem feito, muito bem produzido. Caraca, que animal, mano. Eu ouço muito também o do Jovem Nerd, eles têm anualmente um que eles fazem de RPG. Eles colocam uma puta sonoplastia, faz uma puta edição, fica um negócio assim muito bom. Eu já ouvi falar assim que essas super criações, né, de podcasts é muito mais coisa do brasileiro, que o americano acaba sendo um negócio, fala e faz, é uma conversa aqui, né? Essas super produções aí é muito mais uma coisa brasileira mesmo. Então é um mercado muito legal. Então, ó, o Vini tá falando aqui, ó, uma atriz do programa de humor SNL tem um podcast exclusivo de humor no Audible. É uma série medieval fantástica sobre uma rainha infernal. Legal. Rainha infernal? Como assim, hein, mano? Muito e legal. eu já ouvi falar de um podcast que é tipo simulando um programa de rádio numa cidade onde existem fatos sobrenaturais como parte do dia a dia. Muito legal. Que louco, hein? O Osmar fala que também que eu estudo inglês, né? Tem aulas de inglês em podcasts. Eu acho que também é uma grande tendência, né? Estudar, saber sobre as descobertas científicas, né? Então, tem muito conteúdo. O podcast, de fato, é uma fonte de conteúdo muito rica. Pô, que legal. Diga depois aí vocês, porque quem sabe a gente não lança podcast aí da Startadora também. Só que a gente só vai lançar se tiver gente suficiente para ouvir. Se tiver demanda, né? Se tiver demanda. A gente falar aqui para ninguém ouvir não faz sentido, né? Então, vamos dar foco nisso daí. Vamos continuar no YouTube aqui, que a gente tem mais planos para esse canal. Mas quem sabe parte dele pode ter a ver com o podcast, hein? Tem uma ideia que eu tive esses dias aqui para um quadro no nosso canal aqui, que eu acho que talvez caiba bem para podcast, mas eu não vou revelar aqui não. Só vou falar depois. Se vocês quiserem saber, chama no WhatsApp aí da Startadora que aí a gente conta. Se tiver ideias também aí pra gente fazer podcasts, pode crer. Só chamar. Então, vamos fazendo contato, vamos falando aí. O que temos mais aqui? Sim. Falando mais um pouquinho do mercado, né? A grande vantagem do podcast em relação aos outros formatos de mídia é a possibilidade de escutar em qualquer lugar, de qualquer jeito, igual a gente faz com música, né? Uhum. Então, é um negócio que você pode, sei lá, se exercitar e escutar, né? Então, é um negócio que você pode escutar no carro, você pode escutar pedalando, correndo, lavando louça, fazendo peso, comendo. Então, assim, não tem muito limite para a forma que você pode consumir o conteúdo. Fica mais simples, né? Já que não prende sua visão, né? E é muito útil também para quando você está em trânsito, né? Tipo assim, você está às vezes no ônibus cheio, no metrô e tal, né? Se você tiver com ele offline ali, porque às vezes vai ficar sem internet. Sim. Então, assim, tem vários jeitos de você consumir. Isso aí é uma vantagem verdadeira, que hoje a gente ouve música assim, né? Consumir o podcast pensando que ele é áudio igual a música, né? As possibilidades são as mesmas. Aí você acaba consumindo conteúdo em vez de distraindo a cabeça, né? Uma boa forma de conseguir otimizar ali seu tempo também. É muito bom. Para algo útil, que nem o pessoal usava o rádio originalmente, né? Ia de manhã pro trabalho ouvindo, para saber as notícias. O pessoal da antiga geração tinha muito essa cultura, né? De escutar o rádio, já que não dava para sempre ler o jornal, por exemplo, dirigindo e coisa e tal, né? Exato.